Olá pessoal, tudo bem? Vou começar aqui analisando mais uma partida, hoje contra o grande mestre Andrés Rodrigues, que desde que eu jogo xadrez pelo menos é o número um do Uruguai, né? Já há muitos anos, né? E bom, essa partida foi no Floripa Open deste ano, né? E bom, foi muito importante essa partida para eu conseguir aí dar o passo definitivo para o 2.300, né? Então, um pouco dos bastidores dessa partida, né? O emparceramento dessa rodada ele saiu muito perto já da partida, do início da partida, né? Então eu não tive muito tempo para preparar e foi legal assim que quando eu falo que eu tive que resolver o que eu ia jogar em 15 minutos, assim. E foi engraçado que acabou funcionando, né? Porque, bom, eu sabia que o Andrés Rodrigues jogava esta variante, a variante do avanço da defesa francesa, né? Aí C5, cavalo, né? Tudo isso aqui é bem teórico. E aqui ele joga, eu percebi vendo suas partidas que ele jogava com o bispo D3, que é uma variante que sacrifica o peão de D4, geralmente, né? Porque as linhas mais clássicas são com o bispo em E2, né? E aí você mantém a conexão da dama com o peão de D4, né? E depois pode jogar um cavalo A2, cavalo A3, cavalo C2, defendendo esse peão. E isso tem muitas partidas, é super comum, né? Então ele jogou esse bispo D3, que é um lance que depois de peão por e dama B6, esse peão de D4 acaba ficando meio sem defesa, né? Porque um lance como o bispo C2 pode ter algum probleminha com o cavalo B4, né? E voltar para E2 não faz sentido porque seria uma perca de tempo, né? Então aqui nesta posição o mais natural é sacrificar o peão tentando jogar aí pelo desenvolvimento, né? Porque veja que as peças pretas na ala do rei aqui ainda não foram desenvolvidas e as brancas vão tentar aproveitar isso em troca de um peão, né? E aqui eu joguei cavalo por D4, que é a jogada que eu mais ou menos já conhecia, né? Bom, e esse era um momento importante, porque geralmente aqui o pessoal joga cavalo por, dama por e cavalo C3, né? Essa é a linha bem teórica que tem muitas partidas, né? E bom, aqui se pode jogar A6 como uma ideia interessante. Se pode jogar também dama por E5, né? Que é outra jogada bem teórica, né? Só que aqui eu suspeitei que o Andreas iria jogar alguma outra ideia. Ele não é o tipo do jogador que joga as linhas principais das aberturas. Ele sempre procura jogar algo que seja interessante, mas pouco jogado, para sair um pouco da preparação do adversário, né? Foi isso que eu percebi assim, vendo as partidas dele, né? Então eu imaginava que o cavalo por D4, que é a linha principal, tinha menos chances dele jogar, né? E aqui, bom, eu revisei um pouco o cavalo G5, que era uma outra opção, né? E eu revisei cavalo D2, cavalo BD2. Essa jogada, cavalo BD2, né? É uma jogada interessante que tem aí muitas partidas, umas 300 partidas com essa variante, né? E eu lembro que ano passado eu estive em Campo Mourão, na casa do amigo Arthur Monteiro, né? E nos pings ele me jogou essa posição, me jogou esse cavalo D2, que até então era um lance que eu nunca tinha enfrentado. E me chamou a atenção, né? Aí quando eu fui preparar essa partida e vi que o Andrés Rodrigues poderia jogar o cavalo D2, eu lembrei dessa experiência e isso me ajudou aí a escolher a variante que eu ia jogar, né? Então, nesse momento, eu pensei, né? Bom, então aqui agora quem vai ver aí o que vai jogar sou eu, né? Eu que vou tentar
fugir das variantes principais, né? Porque eu vi uma partida do Andrés Rodrigues que o adversário dele jogou cavalo por, né? E, enfim, o branco ficou pressionando aí, né? Então eu pensei, não vou jogar cavalo por. Então eu vi que bispo C5 era uma jogada possível, mas eu optei por cavalo E7, uma jogada também que é possível. Eu não sei qual dessas jogadas realmente é a melhor, né? Mas eu ali em pouco tempo eu tinha que escolher uma e eu escolhia que não tinha partidas dele na base, né? Cavalo por F3 tinha partidas dele na base. Bispo C5 eu vi que não estava com score muito bom na base também. Então eu optei pelo cavalo E7, assim, que era o que me pareceu fazer mais sentido na hora, né? Por esses motivos que eu citei, né? Então veja como às vezes a gente toma decisões de como jogar uma posição e não escolhe realmente de fato o melhor lance, porque não há tempo para descobrir qual é o melhor lance. Então você tem que ir meio um pouco pela intuição, assim, tentando fugir do que ele já jogou, né? Analisando um pouco a posição também, né? Com o computador ou sozinho mesmo, né? Mas aí, como eu não tinha tempo para análises mais profundas, eu peguei uma partida de um grande mestre nessa posição e usei como modelo, né? Esse que foi o processo aí de preparação, né? Então, o Andrés capturou, eu capturei, cavalo F3 e dama 4. Então, até aqui estava tudo igual a partida modelo que eu conhecia, né? E que eu tinha visto aí uns 15 minutos antes de jogar com o Andrés Rodrigues, né? Então ele jogou B3, que é a jogada natural, né? Porque o branco quer expandindo e ganhando espaço, acelerando o desenvolvimento. Então é claro que um lance como dama por A4 é um lance muito ruim, né? Trocar as damas aqui, o preto, o que ele quer? O preto quer se defender e ficar com o peão a mais. Se o preto conseguir levar essa partida para um final, ele tem boas chances de vitória. O branco já quer fazer um ataque mais direto, aproveitando que o desenvolvimento na ala do rei das pretas está atrasado, né? Então, B3, dama 5, né? Bispo D2, também ganhando mais um tempinho do desenvolvimento, e dama D8, né? Então, até aqui, tava no... Assim, eu era igual a partida que eu conhecia, né? Lance 13, né? Lance 13 a gente está jogando a mesma posição de uma partida de dois grandes mestres, que agora eu não me recordo o nome deles, mas o cara das pretas tem 2.570, se eu não me engano, né? E era uma partida de 2016, então eu optei por seguir essa partida, né? E vi que o Andrés Rodrigues mais ou menos jogava isso também. E enfim, né? Então até aqui eu estava jogando na decoreba, né? E eu pensei, bom, agora eu vou ter que analisar a posição, começar a jogar xadrez, né? Eu tô pior no desenvolvimento, mas vou tentar me segurar, né? Esse era o plano, né? Aqui o Andrés jogou B4, que é uma jogada possível, interessante, né? Porque depois, nesse momento, até aqui eu joguei tudo ao toque, então eu tinha 1h32, assim, 1h33, né? Eu fiz questão de jogar muito rápido essa parte para realmente acumular tempo para pensar depois no momento que eu não conhecia mais, né? Então, depois de B4, eu parei, né? Eu parei e fiquei refletindo sobre a posição, sobre o que de fato estava acontecendo, para tentar entender essa posição e jogar o melhor possível, né? Então aqui independente do que ele jogasse nessa posição, eu ia travar para pensar, para tentar entender bem, né? Então ele me jogou esse B4, que para mim já fez um sentido muito claro, que a ideia é ele quer jogar B5, caso eu tire o cavalo para C6. Então esse lance B4 é um lance que ganha espaço na ala da dama e quer jogar contra o meu cavalo de E7, né? Essa é a ideia que eu percebi, assim, né? Então aqui, claro que eu tenho que mexer o cavalo, parece, né? Que é a jogada mais lógica com o cavalo.
porque eu estou muito atrasado no desenvolvimento. Então é natural que eu queira mexer esse cavalo, né? Então uma opção é jogar cavalo G6. Só que o cavalo G6 eu fiquei pensando depois qual seria o futuro desse cavalo, né? Depois de G3, ele não. Eu percebia que esse cavalo não tinha um futuro e isso me deixava com certo receio depois de um H4, por exemplo, né? Das brancas, né? Claro, bem, agora não porque tá caindo esse peão, mas por exemplo, agora o branco poderia jogar G3, por exemplo, e aí bispo E7, talvez H4, né? Alguma posição assim me preocupava, porque eu achava que esse cavalo G6 ainda estava com problemas. Então esse foi um lance que eu acabei desistindo de jogar muito rápido, porque eu achava que não daria muito certo. Cavalo F5 também não me agradava muito, eu achava que, apesar de em muitas posições da francesa ser possível de jogar essa estrutura, nesse caso específico eu não estava muito contente não. Eu achava perigoso jogar essa posição agora, né? Então que no fim das contas, até vendo depois, analisando essa partida, cavalo G6 é o lance que o pessoal, os grandes mestres jogam mesmo, né? E aqui G3, bispo, H4 e, por exemplo, um F6, né? Na verdade eu falei os grandes mestres no plural, mas nessa posição não tem muitas partidas não. É bem poucas partidas que tem nessa posição aqui. Então, pro jogador que gosta assim de estudar abertura, deixar o computador analisando horas e horas uma posição, essa é uma posição, uma variante muito rica para fazer esse tipo de trabalho, né? Esses jogadores, até um termo que o Leitão usa, maximalistas, né, que gostam de tentar tirar a mínima vantagem na abertura, né, que gostam de fazer pesquisas. Eu confesso que não é muito o meu estilo de jogo, na verdade, né? Eu prefiro muito mais dedicar meu tempo a posições de meio jogo, a entender questões de estratégia, ou até mesmo ficar calculando aí, melhorar no cálculo, né? Do que ficar preparando aberturas. Não é algo assim que eu tenho muito, que eu faço com muito afinco, não. Mas essa é uma posição que, para quem gosta, eu sugeria aí para saber realmente qual o lance das pretas, porque tem algumas partidas de grandes mestres nessa posição, mas nada impede que novidades sejam descobertas aqui, né? Então, a mim, analisando essa posição, analisando essa posição no tabuleiro, né, que é sempre mais difícil, me pareceu que a 6 era uma jogada natural. E vocês já vão entender a ideia desse A6, porque a ideia é tirar o cavalo para C6, né? E depois, sem ter o B5, né? Então a ideia é levar o cavalo. Uma ideia bem simples, né? Jogar o cavalo para cá, sem que tenha o B5 por causa do peão de A6, né? Então aqui é natural que o Andrés Rodrigues jogue A4, porque a cavalo C6 eu vou jogar, porque agora ele volta a ter a ideia do lance B5, né? Então aqui foi cavalo C6, que para mim fazia sentido, porque agora B5 abre a coluna A, é um pouco diferente, né? E então eu imaginava que ele ia jogar torre B1 mesmo, mantendo aí algum tipo de pressão, né? Então essa também é uma posição bastante natural, bastante lógica, que também existe muito espaço para análise, tem muitos lances possíveis para as pretas aqui, né? E que eu acabei tendo uma ideia. Na verdade, essa ideia se justifica no lance A6, porque A4 era um lance lógico, cavalo C6 também e torre B1 também. Então eu só joguei o A6 porque nessa posição eu fiquei muito contente com esse A5. Eu acreditava cegamente que esse lance era muito forte, né? Porque a minha ideia depois de A5 é que ele
vai ter que dar casas para o meu cavalo obrigatoriamente, né? De fato, uma jogada como o bispo E7 assim também não pode ser ruim. Tá de bom tamanho o bispo E7, talvez até seja melhor mesmo, né? Como eu falei, essa é uma posição que existe muito espaço aí para análises, né, mais profundas, né, para saber o que é melhor mesmo nessa variante, né? E até um pouco sobre isso, né? Se essa variante for ruim mesmo, nessa posição as pretas têm que comer em F3 ou jogar bispo C5, né, para ficar bem claro, né? Então aqui estamos, né? Então A5, né? Então a ideia desse A5 é que, claro, um lance como B5 seria uma catástrofe para o branco, né? Porque agora o cavalo ganhou um super ponto de apoio em B4. Então é natural que o Andrés Rodrigues capture em A5, né? Porque aí também justifica a torre na coluna aberta, né? E eu vou retomar de cavalo, né? E vou ter o ponto C4 aí de apoio para o cavalo. Então veja como é o jogo, né? Como é o jogo, né? Aqui no lance A6, eu já previa essa variante do A4, cavalo C6, torre B1 e depois o A5, né? E aí ele comendo em A5, capturando de cavalo. E na minha opinião essa variante era um avanço porque eu já tinha melhorado o meu cavalo em relação à posição atual, né? E eu estou levando o cavalo por uma casa realmente incômoda que é C4. Né? Então essa era a minha ideia inicial da posição, né? Então aqui eu capturei e ele jogou cavalo G5, né? Cavalo G5. Nessa posição eu até gosto de comentar assim, né? Que, por exemplo, né? Aqui eu creio que eu posso ter cometido um erro de avaliação, assim, porque se o Andrés Rodrigues captura em A5, inicialmente o meu plano era capturar de dama. Meu plano era capturar de dama e aí ele poderia jogar torre por B7, por exemplo. E bispo por B5, dama B1, né? E eu avaliava essa posição como uma posição satisfatória para o preto. Ele joga bispo B5, roca, né? E o branco tem um peão a menos e eu não via como o branco progressar. Só que essa avaliação se faz um pouco errada, né? Porque, por exemplo, se eu jogar um lance como o bispo C5, que parece natural, eu levo este cheque, né? E, por exemplo, bispo por, torre por, dama A7, torre B7. E aqui tem muito contra-jogo para o branco. Acho que o branco está até melhor aqui nessa posição. Esse é um contra-jogo muito forte mesmo, né? E era algo que, honestamente, eu nem imaginava, porque eu vou ter que tirar, né? E aqui uma jogada como cavalo G5, por exemplo, pode ser muito forte, atacando os dois peões, né? E eu não posso rocar porque eu levo mata em H7. Então essa é uma posição que realmente ela fica muito difícil de jogar, assim. Né? Ela é uma posição bem complexa que o preto tem muitos problemas. Então quando captura em A5, talvez a melhor situação seja capturar de torre. E se torre por B, né? Torre por B7, aqui bispo C5, tentando acelerar o desenvolvimento com roque na sequência. Isso aqui deve dar um pouco de igualdade, né? Porque como as pretas estão muito mal no desenvolvimento, né, na ala do rei, o tempo que perde comendo o peão de A4 aqui acaba sendo importante. Então não é o plano comer o peão de A4 e sim acelerar o desenvolvimento com o bispo C5. Confesso que isso durante a partida nem tinha me passado pela cabeça. Nem tinha me passado pela cabeça. Então era algo assim que foi de certa forma não aconteceu, mas se tivesse acontecido eu poderia ter errado aqui fatalmente, né? Por um erro de avaliação, né? Então aqui o Andrés jogou cavalo G5. O Andrés jogou um cavalo G5, né? Que, bom, cria alguns problemas nessas casas, né?
E eu joguei bispo E7, simplesmente. Pensei, se ele comer o peão de H, tudo bem, o cavalo vai ter problema para voltar, né? E com esse tempo que o cavalo vai perder comendo H7, eu consigo me organizar, né? Então não via um problema nessa variante, né? Por exemplo, cavalo H7, posso tentar jogar um cavalo C4, por exemplo, ameaçando o bispo de D2, ameaçando o peão de A4, né? Então me parecia, parece que eu jogaria aqui com alguma atividade, né? Mas aqui ele jogou uma jogada que me surpreendeu, que foi H4, para deixar o cavalo em G5, né? Que me pareceu assim um pouco otimista essa jogada, né? Porque ele não recupera o peão, joga esse H4, que talvez crie alguns problemas, né? Tudo para manter uma tensão em F7 e em H7, né? Mas não sei, me parecia que capturar o peão seria mais lógico aqui, né? Bom, eu joguei cavalo C4, que era o lance que eu queria fazer de todo jeito, né? Agora tá caindo o bispo em D2, tá caindo o peão de A4. Ele tem problemas para resolver, né? Não tá fácil. E bom, aí ele optou por capturar em C4 e eu capturei de novo, né? E eu retomei, né? Peão por. E aqui eu tava assim, contente no sentido não para ganhar a partida, mas eu achava que a pressão estava diminuindo. Esse bispo de D3 aqui, que era muito forte, eu consegui trocar pelo meu cavalo, que era um problema na fase inicial da partida. Então essa era uma posição que eu estava muito otimista. Assim, eu achava que tem o par de bispo, vou poder jogar pelas casas brancas aqui algum dia, né? Então eu tava avaliando essa posição com bastante otimismo, assim, como esse cara vai me ganhar, né? É isso que eu me perguntava, assim, né? Qual é o plano dele, né? É atacar na ala do rei, mas não, eu desconfiava um pouco desse ataque, né? Bom, ele jogou dama F3 aqui, né? Dama F3, ameaçou B7 e ameaçou F7, né? Então, me parecia que dama H5, talvez, poderia ser, né? Mas dama H5 talvez eu pudesse capturar o cavalo, né? E se bispo por... Não sei, não tô convencido que isso é bom. Dama H5. Peão por, dama H5. Vamos ver qual que é a diferença. G6 mesmo, né? Sim, G6 está bom, porque se jogar aqui, bispo F8 ganha a dama, né? Bom, tem cavalo por F7 ainda, né? Mas não parece bom, claro. Então, e se voltar para F3, agora sim roque, né? Seguido de um F6 no próximo. H5 não dá. É uma posição interessante aí que poderia, né? Mas aqui o Andreas jogou dama F3 e eu roquei, né? Simplesmente achei mais... Pensando, né? Aqui eu não quero levar mate e pronto, né? Aí ele torre por B7, bispo por A4, né? Bispo por A4. Então, aqui eu já estava de olho, honestamente, numas ideias assim como bispo por, dama por, bispo por, e aí dama D5, assim, obrigando a troca, né? Que captura, eu fico com dois passados. Tudo bem que é um final de cores opostas, talvez o bispo de G5 segure esses peões, né? Como bispo E3 agora, e daí bispo D4. Mas eu pensei, se chegar nisso aí, provavelmente vai empatar. Empatar aqui pra mim tá bom, né? Então, talvez eu tava com um pensamento meio pessimista da posição aqui, né? Que já é uma posição que já dá para eu pensar em lutar pela vitória, né? Então, bispo B4, ele jogou. Bispo B4. E aqui, claro que eu fiquei com alguns receios, porque se bispo por B4 tem torre por F7, né? Então aí eu fiquei calculando esta variante, né? Torre por, né? Que era uma variante que parecia perigosa, né?
Mas, como era o cálculo? Torre por, né? E aí dama cheque, rei. Eu pensei em dama H5. Porque se cavalo E6 tem dama G8, né? Parece que segurou, né? Tá bom isso. E aqui eu calculei muito dama H5. Calculei muito esta jogada. Torre por. Torre por, tac, tac. E aqui, né? Como era que eu resolvi esse problema? Ou seja, a posição tem algum tipo de ataque para ele, né? Não é tão simples de jogar, né? Que nem aqui, por exemplo, eu não estou vendo como eu me livro, né? Então, contra bispo por, torre por F7. Acho que a jogada aqui era eu não fazer nada. Era eu jogar tranquilo, assim, por exemplo, um lance como dama E8. Dama E8 poderia ser uma boa jogada, né? Porque aqui eu praticamente obrigo a torre dele a tomar alguma decisão, né? E se dama H5, acho que eu posso capturar tranquilo, né? Porque aqui eu fujo com o rei e, e parece que não vai chegar a lugar nenhum isso, né? Esse cavalo por, dama cheque, dama volta, né? Se dama cheque primeiro aqui, né? Cavalo porco, captura de rei, né? E cheque, rei, né? Então, esse torre por F7 era uma jogada que eu tive que calcular bastante, assim. Eu pensei muito contra esta jogada, bispo B4, torre por, porque ela me parecia bem perigosa, torre por F7. Mas depois de dama E8, eu não vi nada, né? E aí eu capturei em B4 mesmo, né? E aqui eu pensei, bom, se ele come em B4, ele está assumindo que já jogou estranho, né? Porque aí eu vou jogar um dama D3 e vou começar a avançar o peão de C, né? Ele jogou dama H5, que também foi uma jogada que eu tinha imaginado, né? E eu joguei H6 simplesmente, né? Joguei H6 simplesmente, que eu não estava vendo muito quais eram os problemas dessa história, né? Porque, por exemplo, se cavalo por F7, eu posso jogar aqui, deixa eu lembrar como é, né? Acho que era dama E8 igual. Se eu não me engano é dama E8 igual, porque agora eu estou ameaçando o cavalo, né? E se cavalo por H6, peão por, daí tem dama G4, né? E aqui eu perdi. Então não é dama E8 não. Vamos lá, né? Que outra opção eu tenho? Cavalo por H6, G por H6, dama cheque e mata. Ah, não dá. Então, não tô lembrando. H6 e se cavalo por F7. Bom, eu tenho que ter analisado esse lance, né? E se ele não jogou é porque algum probleminha tem, né? E tá ameaçando o cavalo por F6, né?
Então, com certeza alguma coisa tem aqui, eu só não estou lembrando o que que era, né? Talvez dama D2. Mas dama D2 não sei bem o que ameaça, né? Ah, aqui uma jogada legal pode ser dama E8 mesmo, né? E contra cavalo H6, rei H7. Ah, mas daí tem cavalo F7 igual, né? Também ainda não deu. Cavalo F7, rei mata, né? Perdemos. Então ainda não consegui defender. Dama E8, como era isso? Bom, uma jogada que poderia ser era dama D2, né? E com a ideia de que a dama em D2 defende o bispo, né? Que é a peça que está no ar aqui nessa história, né? A dama D2 parece bem forte, porque aqui depois de dama D2 eu vou ter uma peça inteira a mais, né? Então é como se ele não aceitasse a captura mesmo, né? Então dama D2, dama D2, eu defendo o bispo e defendo o peão, né? Então cavalo por H6 não tem por causa da dama por H6. E agora tô ameaçando o bispo E8, né? E se tira a dama eu capturo aqui, né? E uma jogada como F4, por exemplo, poderia ter alguns problemas com bispo cheque. F4, como seguiria? Talvez bispo D7 mesmo, né? Bispo D7 parece uma jogada razoável. Mas aí tem perpétuo, né? Cavalo por H6. Cavalo por H6, né? E tem pelo menos um perpétuo ainda. Então ainda. Então olha como. Esse cavalo F7 é incrível, mas eu tô com alguns probleminhas para defender isso. Não tô lembrando como era a variante. Dama D2 me parece o lance que faz mais sentido até então. Defendo o B4 e defendo o H6. Mas depois de F4, parece que tá tudo no ar de novo. Tá ameaçando o cavalo H6 me ganhando a partida. Voltar um pouquinho mais aqui. Cavalo por F7, né? Dama D2. F4.
Talvez uma jogada interessante aqui, dama D3. Tá um pouco... Tô me complicando aqui, parece. Não tô me defendendo fácil, não. Bom, então bispo por, dama H5, H6, torre por B4, né? Ele jogou torre por B4. Porque se captura aqui, o que ele achou de problema? Seguramente eu analisei isso na partida, eu lembro de analisar isso aqui, mas depois de dama D2, F4, eu tenho uma peça a mais, então até se eu capturar esse cavalo sem levar mate, é uma vantagem, né? Só que eu não estou vendo como. Então, cavalo por F7, que coisa. Dama D2, dama D3 não dá por causa de cheque. Peão por dama G4, parece, né? Dama E8, cavalo H6, cheque. Parece que é dama D2 mesmo. E a F4. Bispo D7 com tábuas, parece. Vou até pôr aqui para analisar, hein? Fiquei com um pouco de dúvida nessa posição. Estou com dificuldade de encontrar defesa aqui. Vamos ver o que, como o computador avalia. Ele está dando o que eu tenho que... Não está dando o que eu estou melhor. Tem que jogar o bispo D7 e levar o perpétuo mesmo. Todas as variantes nesse momento estão dizendo isso. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então aqui é engraçado como são as coisas, né? Aqui ali vendo rápido pelo computador, dama D3 era muito forte, né? E se H6, ele tinha essa jogada que era muito interessante, né? Que era o cavalo por F7 que me deixava numa situação, um problema aí, né? Só que aqui eu tenho certeza que não está certo isso. Essa partida aqui tá com a anotação errada, certeza. Sim, porque seguramente a gente analisou essas coisas na partida, né? Então, eu tenho certeza que aqui eu joguei dama D3, porque na anotação que eu tô aqui tá uma inversão, né? Tá H6, torre por, mas aqui eu posso pegar o cavalo. Não faz sentido, né? E aí dama D3, então a partida tá mal passada, né? Então, com certeza mesmo, dama H5, eu joguei primeiro dama D3. Primeiro dama D3, né? Porque agora, qual que é a diferença? Se cavalo por exemplo, né? Aí eu posso ter um dama G6, né? No mínimo, né? Ganhando, né?
Porque aqui é bem diferente já, né? Essa posição é bem diferente. Eu vou comer o cavalo no próximo, né? E eu até tava olhando umas linhas assim, com dama F7, né? Torre por. Claro que eu não vou capturar aqui, né? Que aí cai com cheque, né? Eu até posso jogar dama E8, mas eu julgava que essas posições com 2 por 1 são ganhas, né? Que eu também tenho torre F8 como ideia, né? E torre por, bispo por e 2 por 1 com o peão passado, par de bispos, né? Tá ganho, né? Então a partida mal passada aqui acabou confundindo, né? De fato, dama D3 é muito mais forte. Tá ameaçando dama G6 e defende o mate, né? Caso capture, dama G6, né? Então aqui o Andreas optou pelo torre por B4, né? E aí eu joguei H6 para expulsar o cavalo, né? Essa é a ideia, né? Aí o cavalo voltou e bispo D1, né? E quando eu joguei esse bispo D1 eu fiquei muito contente, porque esse bispo D1 aqui eu pensei, ele crava o cavalo, ele evita com essa torre joga, e ainda ele apoia o peão de C no avanço, né? Então quando eu joguei esse bispo D1, eu pensei, não, agora realmente eu estou lutando para ganhar essa partida, né? Esse foi o pensamento aí, né? Então aqui dama G4, atacou o peão de C4, né? Então torre C8 defendeu e dama G3, né? E aqui eu fiquei naquele dilema como melhorar minha posição, né? Eu não queria jogar C3, que parece uma jogada óbvia, que o computador até deve gostar, provavelmente, né? Porque contra C3 eu não gostava de torre G4, né? E essa passagem da torre para lá do rei, por mais que ele não tenha nenhum ataque concreto, o computador pode dizer que ele não tem nenhum ataque concreto. Para mim, na hora, me parecia muito perigoso. Eu tinha muito medo de enfrentar essa bateria de peões. Eu achava que isso era um contra-jogo que eu não precisava dar para ele na posição, né? Então esse C3 era uma jogada que eu não queria fazer agora, né? Então eu joguei torre D8, né? Eu melhorei a posição da minha torre e espero para ver um pouco como ele faz, né? Lembrando que ele não tem jogada útil com essa peça, não tem jogada útil com o cavalo, né? A dama também não tem muitas opções, né? Então, se você for ver bem, as peças brancas estão meio descoordenadas, assim, né? Não existe um jeito claro de por onde manobrar essas peças, né? Então ele jogou H5 até por uma falta de lance, né? E eu joguei Dama 3, que tem o objetivo de tirar a torre da quarta fileira, né? Que foi o que acabou acontecendo. Ele jogou Torre B, né? Torre B7 e agora o C3 avança sem ter o Dama G4, né? Esse foi o objetivo do lance, né? Então Dama F4, Dama F8, né? Defendeu tudo, né? E o peão de C está avançando, né? Agora sim, C2, C1 é uma ameaça real, né? Então aqui foi torre B1 e C2, né? Torre C1 e dama 3, né? Então aqui é uma posição que eu já estou com uma vantagem ganhadora aqui, né? Cavalo E1 e dama B3, né? Para defender o peão de C2. E aqui também eu já estava querendo torre C4, né? Que eu já não via para onde que a dama vai, né? Para H2, meio estranho, né? Mas eu já estou entrando muito com as minhas peças, né? Esse dama B3 também ameaça um dia um dama B1, né? Atacando a torre, né? Então foi uma jogada forte, dama B3. Ele jogou cavalo F3 e eu joguei torre C4, perguntando aí qual vai ser o destino da dama, né? Se ele joga dama G3, eu vou jogar torre D3, né? E agora eu estou ameaçando, por exemplo, o bispo por F3, peão por, torre por, né? Tentando passar essa torre para G4 e tentando dar mate por aqui mesmo, né? No melhor dos mundos aí, esse é o plano, né? Então aqui ele preferiu jogar cavalo D2, né?
que, enfim, leva a uma derrota forçada, né? Torre por, torre B4, né? Agora eu tô querendo jogar torre B1 no próximo, né? Então ele ainda lutou com este, né? Com cavalão e torre B1, né? Então aqui ele preferiu entregar uma peça, né? Claro que eu não vou capturar aqui, porque vai ser só uma qualidade a mais e esse final ainda é um pouco incômodo de ganhar, né? Mas eu capturo a peça e pronto, né? Capturei a peça. Aí torre C5 e torre A2. O bispo não sai de D1, né? Sempre eliminando essa torre. Mas agora o plano é simples. Agora o bispo até vai sair para comer o peão, né? E se ele jogar F3, claro que esta torre invade, né? E aí eu finalizo por ali, né? E se ele não fazer nada, por exemplo, digamos que ele esteja disposto a entregar o peão de H5, eu acho que eu nem ia capturar tão rápido, eu ia jogar esse primeiro, né? Porque agora o plano sim é comer H5, jogar bispo G6, bispo D3, expulso a torre, e minhas torres fazem a festa aqui nessa fileira, né? Então aqui, por já não ter mais contra-jogo, o Andreas abandonou, né? O Andreas abandonou numa vitória aí que foi bem importante para mim, assim, né? Foi bem satisfatória a partida, né? Que tem vários momentos críticos, né? Até voltando aqui. Então, como eu falei, ele jogou uma variante da abertura que não é tão jogada, né? Que é interessante. E eu joguei também uma subvariante que também não é assim muito jogada, mas que tem o seu interesse, né? Aí a gente caiu nessa posição que é bem teórica, né? Eu joguei essa ideia do A6 e do A5. E aqui me parece que bispo por A5 é uma jogada interessante para o branco. Me parece, né? Mas ele preferiu o cavalo G5, que também não tem nada de errado nisso. Só que aqui depois de bispo E7 ele tem que comer em H7, parece, né? Ele jogou H4, aí cavalo C4, bispo por, peão por, né? E aqui parece que torre por, bispo por, parece que nessa posição o preto já conseguiu vantagem, né? Porque conseguiu desenvolver, ficou com o peão a mais e o peão conseguiu andar, né? Esse foi o lema, né? E aqui que a anotação aqui até a partida estava mal passada, né? Então H6 não faria muito sentido, porque tem cavalo por F7, né? Mas aqui dama D3 foi o lance que eu fiz, né? Que é bem mais forte, né? Porque aí ele capturou torre por B4, H6, cavalo e bispo D1 e agora é só ter um pouquinho de calma aí para ganhar a partida, né? Dama G4, torre, né? E eu cuidei para essa torre não passar, né? Cuidei para a torre não passar para G4, né? Dei uma melhorada, H5, dama, né? E assim foi, né? Então, uma vitória boa, espero que vocês tenham gostado da partida e até a próxima. Valeu!